um profissional com mais de 25 anos de experiência, né? E ele está representando a SAP aqui, então não vou me prolongar muito nas apresentações, mas a gente vai falar um pouquinho sobre descomplicando projetos complexos com o BTP, né? Mais uma vez, BTM, né? Migração para o S/4HANA e a reforma tributária. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Toscano. Eu trabalho com SAP há 28 anos. Hoje estou na Capgemini. A foto não é do meu irmão mais novo, é minha. Algumas implantações atrás, mas a Roberta fez questão de pegar essa foto antiga, né, Roberta? Obrigado. Bom, a palestra do Edson foi muito boa, porque a pergunta que ele fez, se alguém conhece Signavio, eu não preciso mais fazer, né? Porque todos agora já sabem o que é Signavio. E o objetivo agora é falar um pouquinho mais sobre o produto, né, os módulos, e sobre um caso real que a gente está vivenciando, onde a gente está utilizando o Signavio para ajudar o cliente com gap de conhecimento de processos de negócio que eles têm. Que é um cenário bem comum em muitas implantações de SCC, e eu acho que vai ajudar vocês para entender um pouquinho mais do potencial da ferramenta e também como aplicar isso na prática, tá bom? Então, por que eu coloquei esse slide, né? E para quem é mais antigo sabe que isso aqui é bem antigo, porque eu não achei outra forma melhor de representar o que eu queria dizer para vocês. A gente aqui está falando o dia todo de tecnologia, né? Mas, no fundo, as organizações são um conjunto de processos. E a tecnologia só existe para a gente fazer esses processos com mais eficiência, mais eficácia, de uma forma melhor. Mas não existe organização sem processo. Então, por mais que a gente queira pensar na tecnologia, a gente antes tem que pensar nos processos. Tanto que a gente sabe, né, que muitos consultores funcionais são bons consultores funcionais, porque conhecem muito bem o processo daquele módulo que ele implementa. Então, as discussões de negócio fazem a diferença. Não é só chegar lá, conhecer o IMG, fazer uma configuração e ir embora. Tu realmente tem que discutir o processo, como é que isso vai funcionar dentro da organização. Então, o processo realmente ele é a base de tudo. E uma coisa que vem acontecendo, né, a gente tem hoje muitos sistemas SAP implementados, não sei se eu estou atrapalhando, no mundo todo, muita gente no SCC com dados assim de 10, 15, 20 anos. Vários clientes nossos têm dados antigos. E isso é uma fonte de informação gigantesca que estão nas tabelas do SAP e que a gente poderia transformar isso em insights relevantes para a organização. A gente poderia descobrir, por exemplo, potenciais lugares onde aplicar inteligência artificial, porque a gente fala de da técnica da inteligência artificial, mas a primeira pergunta é, aonde a inteligência artificial é mais útil? Né? E a gente só vai responder essa pergunta se a gente entender lá no processo o que está acontecendo e onde estão os gargalos que a inteligência artificial pode resolver. Então, esses dados todos que estão ali mascarados nas tabelas do SAP, principalmente do SCC, são uma fonte gigantesca de informação que a gente tem que aproveitar. Por isso, né, que a SAP criou o Signavio. Então, o Signavio está nessa camada aqui de cima, como sendo a solução de Business Process Management, que é a solução de gestão de processos de negócio, para todo o ecossistema SAP. Então, todos os módulos, soluções em cloud, ficam embaixo do Signavio, com o potencial de serem analisados por ele. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Até o Sapphire eram 6 módulos, isso vai mudar, né? Mas ainda não mudou, está na iminência de mudar. Então, tem esse cantinho azul aqui, que é justamente essa parte dos insights, da investigação, de entender os dados. E aí eu vou passar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Aqui é o que a gente conhece como gestão de processos, né? Onde a gente bota os fluxos, onde a gente analisa os fluxos de processo, as caixinhas. E aqui tem uma parte de governança e como você entrega automações para a execução daqueles gargalos que você identificou. Então, a suíte é dividida nessas 3 etapas. A primeira etapa, que é aqui, essa parte de Process Insight, basicamente, o que você faz?
Você analisa os dados a partir da visão de fluxos de processo, indicadores de performance e benchmark. Eu lembro até que o Edson mostrou aqui um benchmark, né, que ele estava mostrando no Signavio, lá no Insight. Então, com base nessas análises, o próprio Signavio, o próprio Process Insight, te dá recomendações de correção daqueles dados que ele analisou e te dá recomendações de inovação para aquele processo. Então, ele já te dá uma primeira análise, várias informações que você demoraria muito tempo para chegar sozinho, se você não tivesse uma ferramenta como essa. E, com certeza, não chegaria perguntando para as pessoas que estão no dia a dia do processo, porque elas realmente não teriam essa visão de, talvez, te dar as informações que o Insight vai te dar. Então, como fluxo de processo, né, aquela carinha que ele mostrou, tem vários KPIs, deixa eu ver se eu tenho algum, de performance de processo, e você começa a ver lá se o processo está indo bem, está indo mal, o que pode ser melhorado, certo? Aqui, ó, foram purchase requisition manually created. Então, 42% daquelas requisições foram criadas manuais, ou seja, tem um potencial gigantesco para você fazer uma automação ali. Esse é o tipo de informação que ele te dá somente plugando na base e extraindo. Não é... Parece fácil demais, né? Até porque no mundo SAP a gente sabe que nada é plug and play, mas nesse caso é plug and play. A gente realmente pluga, extrai a informação do SCC, leva para o Signavio e ele já gera todas essas informações automaticamente para você. Indicadores de performance, né? Então ele começa a comparar como está a questão do benchmark da sua indústria, qual o grau de estandarização da tua solução, se você está com uma solução muito customizada, muito estandarizada, nessa discussão de Clean Core, né? Back to Standard, então são informações super valiosas que você está extraindo daquele log que você gerou ali ao longo dos anos. Então, não é baseado em achismo, é baseado em evidências que você está tendo essas informações. Eu acho que esse é o principal ganho com a ferramenta. A partir daí, ele te dá recomendações de correções, né? Então, aqui, ele tinha um problema referente... Está difícil de ler, ficou pequenininho. Mas aqui ele identificou o problema referente... estava faltando o método de pagamento dos documentos. Em 1962 documentos, que ele dominou na base, estava sem um método de pagamento adequado, né, é uma base gigantesca, e aqui ele diz como você tem que resolver se você estiver usando SCC e como tem que resolver se você for usar o S/4HANA. Então, já um grande diagnóstico aqui de recomendações. E questões de inovação, ele começa a colocar todas as inovações que ele identificou naquela tua base, que estão alinhadas com os produtos que a SAP está lançando, e que você pode utilizar. E aqui, com certeza, vai ter muita coisa de inteligência artificial, tudo isso que a gente viu ao longo do dia aqui vai aparecer. Só que, de novo, a gente está fazendo isso olhando para o processo, né? Então, aonde eu uso IA? Pergunta. Vê aqui qual é o melhor lugar que você aplica IA. Qual processo, qual módulo e qual solução de IA você pode utilizar. Então, esse é o papel prioritário do Process Insight. Além disso, ainda nessa parte aqui de descobrir dados, a gente tem um outro módulo que faz o Process Mining. Alguém aqui sabe o que é Process Mining? Vocês conhecem o conceito? O Signavio o pessoal já sabe, mas Process Mining não, né? Bom, esse é um conceito que a gente fala, né? O Signavio tem Process Mining, mas que diabo é o Process Mining? É um conceito que foi criado por um grupo numa universidade na Holanda, onde eles queriam juntar técnicas de analytics com técnicas de análise de processo. Então, eu tinha lá todas as técnicas para analisar processo, todas as técnicas para fazer análise de analytics, né? Eles juntaram os dois e criaram o Process Mining, que é um conceito universal, não é só o Signavio que tem. Existem vários fornecedores, várias ferramentas que trabalham com Process Mining, que basicamente, simplificando por simplificar, eles pegam todos os case IDs, ou seja,
todas as ordens de venda, todos os pedidos de compra, todos os itens daquele teu processo, um a um, garante que eles sabem a atividade que está sendo executada, a hora que começa e a hora que termina. Então, ele mapeia atividade por atividade, a hora que começa, a hora que termina, e ele monta isso aqui, que a gente chama de macarrão, aonde você tem, na linha principal, o seu processo, que é o processo que tem o maior número de variantes executadas. Por exemplo, eu tive 1000 ordens de compra, 1000 compras realizadas naquele mês. 80% foi nessa linha aqui. E 20% aconteceu um monte de coisa que eu nem sabia. Tipo, putz, pedido bloqueado, itens errados. Então, foi a forma que eles usaram para transformar aqueles dados do RP em uma análise poderosa da performance do processo, de como o processo estava sendo executado, sem ter que perguntar para as pessoas o que estava acontecendo. Ficou claro o que é Process Mining? Melhorou, né? Então, com base nisso, a SAP tem também um módulo de Process Mining. Então, a gente tem todos aqueles dados que foram importados lá do SCC para dentro do Analytics, que era aquele lá que eu estava mostrando para vocês, onde tem as recomendações, e eles depois são importados para essa outra ferramenta, os mesmos dados. Eles são conectados. E eles já geram esses fluxos todos automaticamente para que a gente possa fazer essa análise. Então, toda a parte de Process Mining é feita por essa ferramenta Process Intelligence. Seguindo, né? Aqui a parte de modelagem de processo tradicional. Eu não vou falar muito sobre isso. Basicamente, é a gente trabalhar com os fluxos de processo, aqui com jornadas do cliente, né? Com a estratégia de jornadas, design thinking. Então, uma ferramenta pronta para isso. E governança de processos. Então, aqui entra os workflows de aprovação, workflow de discussão de processos. E tem algumas outras ferramentas que eu não vou me ater aqui, que entra RPA, entra inteligência artificial, que não é o objetivo do que eu vou falar aqui. Mas por que eu falei dessas ferramentas, além de estar compartilhando com vocês aqui o que a gente já aprendeu sobre o Signavio? Existe um cenário que é muito comum hoje nas implantações SAP, que é a gente chegar lá no cliente e está vendo assim, olha, cara, não tem documentação de nada, né? Não sei se todos vivem isso, eu vivo isso constantemente. Alta rotatividade das pessoas que participaram do projeto, então, daquelas pessoas que implantaram, já não resta mais ninguém, né? Muitos viraram consultores e aí não está mais no cliente. Falta de uma visão de processo na organização, então, a própria organização ela não soube lidar com a implantação, não soube pegar todos aqueles processos que foram discutidos durante a fase Explore, durante o Blueprint, na metodologia antiga, e gerar uma base de processos que fosse reutilizável e ela pudesse usar isso como conhecimento dentro da organização. Muitas vezes também as implantações são conduzidas por nós, consultoria, né? E nem sempre a transferência de conhecimento é adequada, nem sempre você tem para quem transferir o conhecimento, também muitas vezes acontece. Treinamento insuficiente dos usuários, né? Muitas vezes o treinamento ocorre próximo ao Go Live, está todo mundo atropelado, e aí nem sempre o treinamento é eficaz. E muitas vezes também a própria organização não tem uma política de gestão de conhecimento. Então, alguns clientes procuram a gente e falam assim, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é de um caso real, onde o cliente chegou para a gente e falou, olha, eu tenho uma situação que todo mundo que conhecia dos meus processos de negócio foi embora, não tem mais ninguém. Só que eu preciso sair do SCC e ir para o S4HANA. Então, eu não tenho como, né, nesse cliente especificamente, marcar entrevista, marcar workshop, não tem ninguém, eu não tenho para quem perguntar, basicamente. Mas eles falaram, eu preciso para o S4HANA, e preciso para o S4HANA agora sim, pensando em processo. Como é que a gente faz? Tá. Obviamente, a proposição ela não é perfeita, porque realmente você ter as pessoas que conhecem do processo é fundamental para uma boa implantação, como a gente já sabe. Mas num cenário que a gente não tem ninguém, ou num cenário onde a gente não confia no conhecimento que está disponível na organização, a gente pode usar o Signavio para ajudar nisso, que foi o que a gente propôs para esse cliente, que basicamente ele tem um SCC, tá? Então, um SCC bem antigo, com volume de dados antigo, muita informação, mas pouco conhecimento sobre o que tem lá. A gente trouxe esses dados para o Signavio Process Insight,
E aí, nesse primeiro momento, é um momento onde a gente já está olhando ali. Vamos pensar, a gente vai transformar esse SCC num S/4HANA. Então, a gente já começa a olhar quais são os processos que merecem mais atenção. Quais processos têm mais oportunidade de automação, quais os processos que estão mais diferentes em termos de performance, comparando com os benchmarks da indústria. Então, todas essas informações eu já coleto direto do Signavio e já começo a planejar o que eu tenho que fazer no S/4HANA a partir dali. Eu vou começar a olhar aquelas recomendações que eu mostrei para vocês, eu vou começar a pensar se o escopo do projeto é aderente àquelas recomendações que a SAP dá. Então, dali, eu já tiro um monte de informação que eu ainda não precisei dos usuários para ter. Em seguida, a gente traz essa informação para o Process Intelligence, que é aquela questão do Process Mining que eu falei para vocês. E aí, o que é legal? Aquele macarrãozinho que eu falei para vocês, olha, tem um processo principal e tem vários processos, várias variantes do processo que estão acontecendo. Eu posso escolher qual o processo que mais traduz a realidade para mim. Então, eu posso escolher uma daquelas variantes e falar, essa variante é a variante que eu quero analisar. Com base nisso, ele automaticamente transforma todos aqueles dados num fluxo de processo BPMN. Então, todo aquele processo, né, até o Tomás mencionou aqui como montar processos usando a inteligência artificial. Aqui ele já está transformando o processo baseado no que está acontecendo na organização. Por que isso é interessante? Porque por mais que eu queira ir para o To-Be no S/4HANA, e esse é o objetivo, esquecer o passado e ir para o To-Be, pode ser que, quando a gente olhar o Best Practice, e isso acontece muito, ele não esteja completo. Ele não contemple algum processo relevante da organização, ele não trate alguma atividade que é relevante. Então, provavelmente, se a gente não olha como é que é o hoje, a gente não tem os insumos para desenhar o futuro. Então, a gente gera esse processo do as-is, o fluxo do as-is, a partir dos dados extraídos do SCC. E aí, dentro desse outro módulo, que é o Manager, a gente tem uma funcionalidade onde a gente coloca o as-is do lado do Best Practice. Então, a gente importa o fluxo do Best Practice, deixa ele lá, como a SAP recomenda, e a gente consegue comparar, olha, hoje esse processo é executado assim. Quando a gente tiver o S/4HANA, vai ser executado dessa forma. Onde estão as principais diferenças? Aonde eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que incluir aqui no Best Practice para poder garantir que a empresa não vai parar de funcionar? Ou que alguma coisa relevante da empresa está fora? Então, é assim que a gente faz. A gente usa essa comparação do as-is com o To-Be. Aqui tem uma ferramenta chamada Collaboration Hub, que é para você conseguir colaborar o processo com toda a organização, com todas as pessoas envolvidas no projeto. Mas o relevante é essa análise aqui. Então, a ferramenta já vem pronta para te dar esse tipo de comparação. E, com base nisso, você já tem o desenho daquilo que você vai configurar e que você vai implantar no teu To-Be. E aí, depois, você tem um Manager. Por quê? Porque o ideal, quando você faz uma implantação e você finalmente, né, teve a oportunidade de descobrir todos os seus processos, é que você continue dando manutenção nisso. E essa manutenção passa por uma governança. Essa governança, normalmente, é um escritório de processos que a gente monta. E aí o Signavio vai ter um papel super relevante. Porque, diferente do que a gente faz muitas vezes na organização, que é desenhar os processos, deixar lá no documento, no BPD, ou em algum outro documento, lá na gaveta, guardado, e ninguém nunca mais olhar o processo, esse escritório de processo ele vai ter, dentro do Signavio, a oportunidade de tornar isso vivo. E aí ele liga, né, com o LinaX, que foi colocado mais cedo. E aí, por exemplo, por que isso é relevante? A partir do momento que eu faço uma alteração no processo, eu consigo ver onde isso impacta a minha arquitetura. Então, para isso que a SAP está conectando essa suíte BTM, para que você, além de ter os insights de como o teu To-Be vai funcionar, você consiga também ver os impactos disso na tua arquitetura, consiga engajar os usuários. Então, o objetivo final é ter uma implantação e ter uma melhoria contínua de processo a partir desse desenho implantado. Ok?
Alguma dúvida? Era só isso, tá? Tá bom? Então, obrigado.